Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Acabou o carnaval, chega de farra, chega de folia, vamos investir o nosso dinheiro. E no vídeo de hoje vamos ter um comparativo entre dois fundos logísticos muito bons. Também vou trazer a atualização da carteira pública do canal, meu burrinho lá na sombra, como é que tá 10 meses depois de começar. Fica aqui comigo para conferir. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos para Investir. E o embate de hoje é entre esses dois fundos, BTLG versus XPLG. Vai deixando logo aqui para mim nos comentários qual deles você acha que é o melhor. E qual deles você tem na sua carteira? Bom, na minha opinião, existe um fundo que é melhor do que os dois, que é esse aqui, o HGLG, o CSHG Logística. Fundo que está na casa aí dos R$ 161, seu último rendimento foi de 1,10 e o seu PVP é de 1,06. Acho que ele nunca esteve tão barato, né? O que é o PVP? Mostra se um fundo está caro em relação ao patrimônio dele. Acima de 1 quer dizer que ele está mais caro. Abaixo de 1 ele está sendo negociado com desconto. E no caso aí do HGLG, tá num preço aí bem bacana. Mas o assunto não é ele hoje, então, sem demora, vamos ao embate entre BTLG e XPLG. Bom, considerando aqui o patrimônio líquido, né, o que a gente vê? Que o BTLG ele tem um patrimônio menor do que o XPLG, que é de 3,1. O que a gente vê também? Que o número de cotistas, né, do BTLG é menor do que do XPLG. O BTLG está com 209 mil investidores, enquanto que o XPLG tem 306. Quando a gente fala de liquidez, aí o BTLG já está um pouquinho melhor, né? 4,4 milhões foi o volume que ele negociou nos últimos 30 dias, contra 4,2 do XPLG. BTLG também está melhor em relação ao dividend yield. O que é o dividend yield? Seria a rentabilidade em relação aos dividendos, né? Que é um pouquinho maior aí no BTLG e um pouquinho menor no XPLG, considerando os últimos 12 meses. E quando a gente fala sobre a variação do preço, ou seja, a valorização, o BTLG ele teve uma queda de 9%, superior a 9% nos últimos 12 meses. Já o XPLG ele andou de lado, né? Então ele está com uma pequena valorização aí, né, inferior a 1%. Mas, na minha opinião, isso só serve para mostrar se um fundo, né, caiu muito, a gente busca saber o porquê, ou se ele está muito caro. Mas isso a gente vai ver aqui na próxima tela. Antes disso, é importante lembrar que o BTLG, de acordo com o relatório gerencial, ele tem investimento em 22 fundos imobiliários, mas aqui entram imóveis próprios e imóveis que o BTLG tem acesso via outros fundos imobiliários, contra 15 imóveis aí do XPLG. Em relação à vacância, ou seja, a área vaga que não gera receita para o fundo, o BTLG está melhor. Só que aqui a gente colocou, só para efeito de comparação, a vacância financeira. O que é a vacância financeira? Imagina que você tem um imóvel e que ele te gera lá uma receita de 100 mil de aluguéis todos os meses. Se você tem apenas um locatário e ele sai daquele imóvel, você vai ter uma vacância financeira de 100 mil reais. E se aquela receita representar 10% ali de toda a receita do fundo, então essa vacância financeira será de 10%. No caso do BTLG, 2% é um índice bem tranquilo, né? Bem pequeno. Talvez você possa pensar, nossa, mas 2% é muita coisa. Cara, se provavelmente você investe em imóvel, né? Você tem um inquilino, o inquilino sai e você fica com 100% ali de vacância, né? No caso dos fundos imobiliários, né? Eles pulverizam esse risco, então sempre vai ter uma vacância, mas nada que possa prejudicar o fundo. Já o XPLG tem uma vacância um pouquinho maior, né? Quase 6%. Em relação aos indexadores, né, os contratos, né, os reajustes, na minha opinião, o BTLG está melhor, porque a maior parte está indexado ao IPCA, que na minha visão tende a flutuar menos do que o IGPM. Já o XPLG não, né, tem uma concentração ali um pouquinho maior, né, de IGPM e menor de IPCA, mas também nada assim tão discrepante. Em relação aos contratos, né, então contratos atípicos. O que são os contratos atípicos? Imagina o seguinte, você faz um contrato de 10 anos com a empresa, e aí lá com 5 anos que ela está, ela decide sair. Beleza, se for um contrato atípico, ela precisa pagar todos os aluguéis que ela teria de pagar nos anos vindouros, né, nos 5 anos restantes de contrato, e pode sair numa boa e o fundo alugar aquele espaço para uma outra empresa. Já no contrato típico, não. Quando tem a janela ali de renovar o contrato ou não, a empresa pode sair ou permanecer. Na minha visão, os contratos atípicos eles dão mais segurança para o fundo e também para o cotista. Nisso, né, o BTLG tem menos porcentagem, né, de contratos dessa maneira
o XPLG tem um pouquinho mais. Em relação aos contratos, quando eles vencem, no caso do XPLG, 80% desses contratos vão vencer somente depois de 2025. Já no caso do BTLG, não, 61% depois de 2025, ou seja, 39% vence antes. E quanto ao PVP, aquele indicador que mostra aí a questão do preço em relação ao valor patrimonial. O XPLG está com um PVP aí de 0,82, ou seja, está 18% abaixo do valor dele. Ou seja, XPLG está aí com mais desconto, o que não necessariamente quer dizer que ele é melhor. Ou seja, se você compra cotas dele agora e ele volta para o valor patrimonial, você vai ter uma valorização bem expressiva. Mas o mais importante, né, gente, são os dividendos caindo na conta. E aqui no site investidor10.com.br, um site bem bacana aí que eu encontrei nas minhas pesquisas, o que a gente vê aí? Que o BTLG, né, que o último rendimento foi de 74 centavos, ele vem mantendo mais ou menos esse padrão aí nos últimos meses. Ele é muito regular, mas também esse dividendo ele está crescente, né? O dividendo de 74 centavos é o maior aí dos últimos 5 anos, em que ele teve uma média de rendimento de dividendos de 6,5%. Isso sem contar a valorização da cota, né? Mas o dividend yield atual dos últimos 12 meses foi de 9,54, portanto, bem bacana, né? Acho que foi um dividend yield bem interessante, né? Aliás, o segmento logístico ele é conhecido por pagar pouco, assim, por ter um rendimento assim que não é tão elevado, porque é um segmento seguro, pelo menos considerado seguro aí pela maioria dos especialistas. Eu gosto muito desse setor. Já o XPLG teve também, né, o último rendimento, olha, curiosamente aí 74 centavos, né? Até nisso eles estão parecidos, mas a diferença é que ele vem numa crescente, né? Nos últimos 12 meses, ó, ele já veio aumentando bastante o dividendo, essa parte que está destacada em amarelo, e nos últimos 5 anos também é o maior dividendo histórico. Então isso é bem legal, né? Então em um você tem a regularidade, em outro você tem, né, os dividendos crescentes. Portanto, torna aí, né, a análise um pouquinho mais complicada. Mas a gente viu que o BTLG ligeiramente está melhor do que o XPLG em alguns requisitos. Mas vamos desempatar essa bagaça aqui? Então tá aqui, ó, comentário do gestor do XPLG. O que ele fala? E é um ponto de atenção, né? Que até agora, né, ele recebeu pontualmente das Americanas todas as receitas de locações vencidas, né, até este momento. Afinal de contas, né, lojas americanas, ninguém precisa ficar repetindo aqui, teve aquele grande problema. E 7% aí do patrimônio do XPLG tá alugado para a B2W, né, que é a sigla aí que representa o grupo Americanas. E aqui fica um ponto de atenção, né, porque assim, 15% está para a Via Varejo, que Casas Bahia, né? O varejo tem dado muita preocupação aí para muitos investidores. Quais são os setores aqui, ó? 54% ó, do setor de atuação dos locatários do XPLG é justamente o comércio varejista. Então, muita atenção, pode ser algo aí perigoso. No caso do BTLG, ele também tem exposição ao portfólio da Americanas, ou melhor, tinha, porque ele fala aqui no relatório gerencial, né? Em dezembro, o portfólio do fundo tinha 2 módulos que já estavam em fase de desocupação. Então, a renovação já estava, ou melhor, a não renovação já estava prevista e acordada mesmo antes de todo o evento que culminou na recuperação judicial do grupo Americanas, né? Então, eles já estavam pensando, né, em não renovar o contrato. Quando o contrato venceu, não foi renovado, então acabou, na verdade, não tendo impacto aí sobre o BTLG. E algo que é bem interessante aqui do BTLG, que na minha opinião é um ponto forte, é a questão do perímetro. Ou seja, num raio de até 30 km, né, como vocês estão vendo aí, tem 10 galpões que geram 41% aí da receita do fundo, né? E por que isso é importante, né? Aliás, eu não falei aqui, 30 km do centro de São Paulo, né? A maior cidade do Brasil, né? Então, o e-commerce é algo que acontece bastante, mas não somente isso, né? Então, é uma região que é bem favorável aí para os fundos logísticos. E, na minha opinião, isso é um grande ponto forte aí do BTLG, que, na minha opinião, e isso aqui, gente, não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Apenas a minha opinião como investidor, ele está ligeiramente melhor aí do que o XPLG neste momento, e eu me sinto bem confortável para dizer isso, porque, na verdade, eu não tenho cotas dele, né? Eu sou cotista do XPLG. Aliás,
Vamos ver aqui a carteira pública do canal, meu burrinho lá na sombra. E o XPLG foi a compra aí da minha semana, né? Toda semana, o que eu faço? Eu compro R$100 aí em fundos imobiliários ou ações, totalizando 400 no mês. Por enquanto é o que eu consigo investir nessa carteira. Espero poder aumentar um pouquinho mais. Mas vamos lá, né? Olhando aqui para a rentabilidade da carteira, então nesses 10 meses, né? Eu comecei em abril de 2022, a rentabilidade dela está de 4,31%, está acima do Ibovespa e bem abaixo aí do CDI, né? Mas também com o CDI lá nas alturas fica complicado conseguir ganhar, né? Mas na minha avaliação, né, até que está indo bem. Hoje como é que está essa carteira aí? A composição dela? 70% FIIs, 30% ações. Meu patrimônio é de 8.694 até este momento. E desse valor aí, né, esse patrimônio, o que ele representa aí do que eu já investi? Agora, esse é o meu patrimônio, né, 8.694. Só que eu já investi R$9.015, ou seja, uma diferença negativa de R$321. Então, investi 9, estou com 8.694. Aí alguém pode pensar, poxa, mas você está perdendo dinheiro, né? Não, não é bem assim. Meu amigo Barreto, que é lá do canal, né, Frentista Investidor, ele sabe bem disso. Ele também está passando pela mesma situação, embora a carteira dele está um pouquinho mais vermelha. Mas o mais importante é isso aqui, ó. É que nesses 10 meses eu já recebi R$392 em dividendos, tanto dos fundos imobiliários quanto das ações. Então tem as barrinhas azuis aí, ó, elas vieram crescendo, né? No mês de janeiro foi meu maior dividendo, né? R$73. E no mês de fevereiro recebi aí R$57,79. Parece pouco? Sim, parece pouco. Mas à medida que você vai crescendo o seu patrimônio, o seu dividendo vai crescendo também. Então hoje eu estou com esse patrimônio aí de 8 mil e pouco. Imagina se eu tivesse 10 vezes mais, né? 80 mil. O meu dividendo seria também 10 vezes maior, seria R$577. Com 800 mil, né, ou quase 900 mil, eu teria uma renda aí de R$5.700. Aí já dá para ficar mais tranquilinho, né? Então o importante é o quê? A gente ir acumulando patrimônio para poder cada vez mais recebendo dividendos e chegar até o dia de poder botar o burrinho lá na sombra, né? E quais são os ativos que vão me ajudar nesse objetivo? Estão aqui, ó, as ações, né? Banco do Brasil, Copel, Energias do Brasil, Sanepar e Taesa. E depois tem aqui os fundos imobiliários, são 14, não vou citar todos eles. E vai me dizendo aqui como é que está a sua carteira hoje, como é que está a rentabilidade dela, quais são os ativos que você tem, se você está começando a investir. Olha, aqui no YouTube tem muita gente boa, né? O Barreto, que eu já citei, tem outros amigos, também tem o meu e-book aqui, né? Primeiros passos para investir e viver de renda com fundos imobiliários. O link está aqui embaixo na descrição. Mas se inscreve aí no canal, me siga também nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, e na próxima semana eu vou voltar com mais um comparativo, né? Estamos fazendo agora uma série aí de comparativos. Um grande abraço e até lá!